Então, gente, os estreptococos, cocos que são agrupados em cadeias, eles são responsáveis, tá? Alguns tipos deles que eu trouxe para vocês, causar faringite, pneumonia, infecções na pele, sepsia, que é a famosa infecção generalizada, endocardite, que é uma infecção que acontece no coração, tá? E os estafilococos, que são cocos agrupados em um arranjo que parecem cachos de uva, né, pessoal? Olha que bonitinho, se a gente for ver, parece uva mesmo, né? É um tipo de bactéria que geralmente está presente em infecções na pele, pneumonia, endocardite também, osteomielite, que é uma infecção que acontece nos ossos, a artrite séptica. E além dos cocos, nós temos um outro formato de bactérias que são os bacilos, tá? Elas vão apresentar uma forma de bastão. Então a gente tem os diplobacilos, que são agrupados aos pares, ou os streptobacilos, que são organizados em cadeias, tá? Temos também os cocobacilos, tá? Então é como se fosse uma transição entre cocos e bacilos, ele vai ser maior que os cocos e menor que os bacilos, né? Eles são bastões curtinhos. Nós temos também um outro formato, que são as espiraladas, tá? Elas vão apresentar uma fórmula em espiral e vão estar presentes sozinhas, elas não são unidas como nos cocos, né? E nos outros tipos. Elas podem ser classificadas em espirilos, quando elas tiverem um corpinho mais rígido e for terem, né, essa presença desses flagelos aqui no final. E as espiroquetas, que são mais flexíveis e elas vão se locomover por contrações no citoplasma. Então, os espirilos, eles se movimentam por conta desses flagelos, tá? E as espiroquetas não. E para finalizar a morfologia, nós temos o vibrião, tá? Um exemplo de vibrião é a cólera, tá, pessoal? Que todo mundo acredita que conhece. Esse é o formato de um vibrião. Ele se parece com uma vírgula, tá? E tem espirilos muito curtos. Ok, gente? Agora a gente vai falar sobre a parede celular das células, tá? Das bactérias, né? Ela vai ser basicamente formada por uma rede macromolecular que é chamada de peptidoglicano, tá? Essa parede, ela vai proteger a bactéria, vai proteger a sua divisão celular e promover a manutenção do formato dessas células, tá bom? Então, é muito importante essa parede celular dessa bactéria, até porque são elas que permitem que a gente classifique em dois grupos, que são as gram-positivas e as gram-negativas. Como que a gente vai saber que é uma gram-positiva e que é uma gram-negativa? Então, para a gente saber isso, a gente usa o que é chamado de coloração de Gram, tá? Que foi uma técnica que foi criada por Hans Christian Gram, tá? Ele identificou que a gente consegue separar os tipos de bactérias através da cor que ela vai apresentar por conta da sua parede, tá bom? Então, para a gente corar as células, as bactérias, né? A gente vai precisar de 3 etapas. Primeiro, a gente colore com uma violeta, geralmente é a violeta genciana, tá? Depois a gente vai promover uma descoloração utilizando álcool, tá? E depois uma contracoloração utilizando um corante vermelho. Então, aqui é uma demonstração do que acontece, tá? Foi aplicado o corante vermelho, depois é lavado com álcool e depois o contracorante. Aí a gente consegue definir quais são as bactérias gram-positivas e as